segundo ano. Então estou aqui com mais uma videoaula de filosofia. Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando, cada um fazendo a sua parte, né? Que dessa maneira iremos atravessar esse momento que está sendo tão difícil para todos nós. Então, pessoal, aqui no capítulo 7, irei fazer uma revisão, né? Esse capítulo 7 já dei início em sala de aula e dei a continuação do conteúdo através das atividades enviadas para vocês, das explicações, dos slides, tá certo? Então, vamos aqui a uma revisão. Então, René Descartes, né? Vou falar aqui primeiro desse filósofo, René Descartes. Ele foi um francês racionalista, né? Falei para vocês também que ele foi um soldado, um matemático, cientista, e ele passou uma parte do seu tempo de vida se dedicando mais com a matemática, certo? Descartes, pessoal, ainda jovem, vivenciou uma crise intelectual. Ele percebeu que os filósofos procuraram pela verdade durante muitos séculos, mas foram incapazes de chegarem a uma conclusão sobre a qual todos pudessem concordar, né? Então, nenhum dos filósofos chegava a conclusão igual aos outros. Sempre havia uma discussão, tá certo? René Descartes, ele criou a dúvida metódica. O que é essa dúvida metódica? Ele diz para que você tenha um conhecimento seguro, verdadeiro, infalível, você deve duvidar. Ele diz que jamais você pode acreditar em tudo de imediato. Você deve duvidar primeiro para depois ter a certeza, né? E aí vem aquela frasezinha famosa dele: penso, tudo logo existo. Por quê? Ele afirma que tudo que você pensa, tudo que passa pela sua mente é porque existe. A gente já debateu várias situações, né? E aí vocês disseram, unicórnio, eu penso no unicórnio, unicórnio existe? Para René Descartes, sim. Não existe o cavalo? Não existe o chifre? Então, pega seu chifre, coloca no cavalo e aí o unicórnio vai passar a existir, né? Então, aí são inúmeras situações que passam pela nossa mente, né? Que para René Descartes existe, sim. Então, René Descartes, ele fez uma ligação também com o corpo e a mente, né? Ou seja, o ser pensante, o ser e o extensa, ou seja, precisa-se da sua alma, do seu intelecto para estabelecer uma relação naquilo que está sendo pensado. Então, outro filósofo aqui que irei falar, né, sobre Baruch de Spinoza. Baruch de Spinoza, ele foi um dos grandes racionalistas da filosofia moderna. Esse holandês, pessoal, ele foi influenciado pela teoria de Descartes, até um certo tempo, né? Nos seus primeiros escritos, Spinoza ele concordava com Descartes, mas chegou a um certo momento que ele vai romper, né, com o pensamento de Descartes, ele vai discordar, e aí ele vai dizer que a ideia de Deus, matéria e mente, né? Como Descartes ele afirma que Deus, matéria e mente são entidades separadas, então Spinoza ele vai dizer que é mentira, né? Que Deus, matéria e mente são substâncias inseparáveis, né? Como eu falei, Descartes ele afirma que existe o ser pensante e o ser pensado, ou seja, o corpo e a alma. Então, para Baruch de Spinoza, substância e elas são interligadas, né? Não podem se separar, são inseparáveis. Então, por defender esse pensamento, né? Por Spinoza defender esse pensamento, criticando o pensamento de Descartes, ele foi excomungado. Spinoza ele afirma que Deus é a natureza, né? Como já vimos no livro Deus, Sive e Natureza, ou seja, Deus é a natureza. Então, para Baruch de Spinoza, Deus não é aquele que fica distante de nós, não é aquele Deus que fica... que nós ficamos obedecendo ele, né? Pedindo graças a ele, aclamando. Não. Para Spinoza, Deus é aquele que está presente em nós, na natureza. Deus é uma árvore, Deus é uma água, Deus é o ar que respiramos. E outro filósofo aqui que nós iremos ver, né, também racionalista, Gottfried Leibniz. Então, Gottfried Leibniz ele foi um filósofo alemão, nascido em 1646 e morreu em 1716. Ele também era racionalista, sendo menos radical. A primeira grande produção dele, intelectual,
foi em 1704. E aí, em 1704, foi uma crítica, né? Essa grande obra que ele fez foi uma crítica ao empirista John Locke, né? Ele criticando John Locke nesse ano de 1704. Ele diz aí que foi justamente o ano que John Locke chegou a morrer. E aí, diante da consideração de seu falecimento, Leibniz ele não publicou a obra neste ano de 1704. Ele deixou para publicar bem depois de algum tempo, certo? Então, nessa obra dele, ele discordava de Locke e de todos os empiristas em geral sobre a ideia de que a mente seria uma tábua rasa, sendo uma folha em branca, né? Sem nenhuma ideia inata. Já falei para vocês que os racionalistas eles defendem que nós já nascemos com algumas ideias inatas, né? E os empiristas não, né? Eles afirmam que nossa mente é uma tábua rasa, de acordo com a vivência, de acordo com a experiência, você vai adquirindo conhecimento, tá certo? E era isso que John Locke afirmava. Leibniz, ele também tinha um objetivo de conciliar a descoberta científica com as crenças religiosas, né? Ou seja, ele queria unir a religião com a ciência. Com o uso do recém-criado microscópio, ele pôde perceber que a vida existe em todo lugar, mesmo onde o olho não consegue perceber. Então, pessoal, ele concluiu que tudo estava vivo e o que o universo era constituído por um número infinito de unidade e de vida, chamado de mônadas, né? Então, vamos saber o que são essas mônadas aqui. Deixa eu colocar aqui na parte. Então, pessoal, mônadas, né, em termos de criado por Leibniz, são substâncias simples, indivisíveis, imateriais e diferentes entre si. Então, a mônada é imaterial, porém é de relação entre elas que nasce o espaço e matéria. Ele afirma também que Deus é considerado mônada das mônadas, ou seja, existia um princípio para a criação de todas as coisas. Esse princípio foi Deus, né, que ele também nomeou de mônada, que ele deu vida a outra substância. Aí ele fala aqui também, gente, aqui ó, diferencia-se uma das outras pelas qualidades que lhes foram atribuídas por Deus no momento de sua criação, né? Então nós sabemos, né, quem é religioso acredita que Deus criou o universo, Deus criou as plantas, Deus criou o ser humano, Deus criou tudo. Então, ele diferencia-se da qualidade de uma para a outra, né? Então, nessas mônadas que Deus criou, por exemplo, Deus criou a planta, né? Um ser vivo. Deus criou um animal que também é ser vivo. Também Deus criou o ser humano. E diante dessas três criações que eu estou falando aqui, o exemplo, né? O organismo seria agregado de mônadas representando diferentes níveis de consciência, né? Por exemplo, a consciência de uma planta é diferente da consciência do animal, que é diferente da consciência do ser humano, certo? Então, continuando aqui, ó, para você entender melhor. Leibniz, ele afirma também que nosso corpo, né, como tem aqui, ó, corpo, é uma união de mônadas que somente se mantém agregado por causa de nossa alma, que é a mônada dominante. Então, nossa alma, nosso intelecto, ela é a mônada dominante de todo o nosso corpo, né? Se não fosse nosso intelecto, né, nós não poderíamos viver, sentir sede, sentir vontade de comer, né, tomar banho, né? Então, tem que ter essa mônada dominante, que no qual, para ele, seria a alma. Ele afirma também, ó, que as mônadas com memórias são a alma dos animais, que os animais eles são seres irracionais. E também tem as mônadas que têm razão, que vem aí o espírito humano, que é o ser irracional, né? Já falei para vocês também que todo ser vivo nasce, cresce e morre. Mas somente nós, seres humanos, somos dotados de razão, né? Temos aí o intelecto da razão. É outro termozinho criado por Leibniz, né? Para que se chegasse a um conhecimento através da razão, são as verdades de fato e verdades de razão, certo? Primeiramente aqui, as verdades de razão. O que são essas verdades de razão? Elas são classificadas com tudo aquilo que há de inato na alma, né? Quando você tem razão ali sobre aquela situação.
Você está tendo conhecimento daquilo, está tendo certeza. Então, também é considerada como absoluta, pois esta está no intelecto de Deus. O oposto dessas verdades é impossível. Por que afirma aqui? O oposto dessa verdade é impossível. É um exemplo que eu vou dar. Eu não posso dizer que Maria é solteira se eu sei que ela é casada, né? Se ela comprova que é casada. Então, há uma contradição. É outro exemplo aqui que eu retirei do livro didático de vocês, ó. Quando afirmamos que um quadrado não tem 4 lados, enunciamos algo falso, né? Todo mundo tem a razão, tem o conhecimento que é o quadrado, né? A não ser uma criancinha ali que esteja aprendendo, começando agora seus estudos, né? Mas nós que já estamos um certo grau de estudo, nós temos a consciência que o quadrado, ele tem 4 lados. Então, não posso afirmar que o quadrado, ele tem 3 lados, né? Porque vai haver aí o oposto de verdade, ou seja, uma contradição, certo? Então, embora interiores ao próprio homem, elas nunca poderiam ser conhecidas se não houvesse sentidos, né? Se não houvesse um intelecto ali, uma experiência, né? Para a gente poder chegar nessa razão, nessa verdade e razão. Então, tem o exemplo aqui, ó, as leis da matemática. Então, lá quando existe uma lei matemática, né? Uma conta, um cálculo ali que você chega no resultado certo, seguro, você não pode dizer que é outro, se ele já está comprovando, né? As regras da justiça também, né? A gente não pode contrapor, né? Contrariar as ideias da justiça. E a questão da bondade, né? Se algo está sendo bom, eu não posso afirmar que está sendo ruim. Estão entendendo, né? Espero que estejam entendendo. Então, aqui, essas que eu falei aqui foram a verdade da razão, ok? Agora, vamos para as verdades de fato. Então, o que é que tem para nos dizer a verdade de fato? Provém da experiência, né? Ao contrário da verdade da razão. A razão, elas são como ideias inatas, né? De acordo com Leibniz. Então, provém da experiência, pois enunciam ideias que são obtidas através da sensação, da percepção e da memória. Ou seja, as verdades de fato, elas estão relacionadas ao mundo empírico. Então, desse modo, acompanha aqui, ó. Desse modo, a experiência é, para a razão, uma confirmação daquilo que já está presente na alma virtual. Ou seja, a verdade de fato é como se ela fosse uma confirmação das verdades da razão, né? Como fosse uma continuação. Então, as verdades de fato admitem o oposto e elas poderiam não existir. Um exemplo que eu te retirei também aqui no livro de vocês, ó. Quando você concluir o ensino médio, terá de decidir se vai continuar ou não os seus estudos. Se optar pela continuidade, terá de escolher um curso de ensino superior. Depois terá de decidir sobre o estágio que fará e a profissão que seguirá e assim por diante, né? Então, essas são a verdade de fato. É de fato que você terminar o ensino médio, né? Você tem que escolher, você vai escolher se vai continuar seus estudos aí na faculdade ou você vai parar por aí, certo? Então, é algo de fato, que realmente acontece, tá ok? Então, vamos continuar aqui, ó. Ainda sobre a verdade de fato, ó. Realização de um dos inúmeros mundos possíveis, né? A ordem da existência das verdades de fato deve ter um princípio, e esse princípio é o que, de modo geral, a filosofia de Leibniz tenta encontrar, né? Eu posso citar outro exemplo aqui para vocês, da verdade de fato, né? Você tem um conhecimento, né? Que se vier um caminhão, você passar ali na frente dele, no momento que ele estiver passando ali, você vai morrer, você vai ser atropelado, né? Vocês devem estar imaginando, nossa, que exemplo extravagante, mas de fato isso acontecer, né? Por quê? Porque partiu de um princípio. Se não tivesse ninguém para ensinar você quando era criança, quando atravessar uma rua, olhar para um lado, para o outro, se não tivesse ninguém para ensinar a você as normas do trânsito, ou seja, um princípio ali, hoje você ia atravessar a rua vindo caminhão ou não, né? Porque não ia ter um princípio ali para você ter adquirido essa verdade, ou seja, para você ter adquirido este conhecimento. Então, continuando aqui, pessoal.
Iremos falar aqui também, já falamos sobre isso, né? Agora aqui sobre as críticas às filosofias racionalistas, né? Então, já expliquei para vocês, estão revisando, né? Que vai cair na prova, racionalismo contra empirismo, né? Racionalismo, ou seja, dogmatismo, posso chamar assim também, é aquele conhecimento que eu vou adquirir sem pedir comprovações, né? Eu vou acreditar sem pedir que algo me comprove. O empirismo não, é aquele conhecimento que vai ser adquirido através da experiência, através da vivência, certo? Então o pensamento empírico, ele levou do século XVII pelo século XVIII, certo? Esse pensamento empírico que propôs várias críticas à filosofia racionalista. E vamos ver aqui um dos filósofos empíricos. Então, um dos filósofos empíricos que eu queria falar para vocês, deixa eu colocar aqui. Então, é Friedrich Wilhelm Nietzsche, certo? Nietzsche, ele foi um prussiano, estudou na sua adolescência e começou a questionar dogmas cristãos, né? Então, se eu falei que o racionalismo ele está de acordo com os dogmas da religião, então ele começou a criticar através do estudo dele de teologia. Então, pessoal, ele também buscou compreender a moral das antigas sociedades aristocráticas, certo? Então, Nietzsche ele trabalha com conceitos apolíneos e dionisíacos. Por que ele trabalha com esses dois conceitos, né? De Apolo e de Dionísio. Porque, pessoal, o Apolo, no qual ele seria um deus grego, né? Da lucidez, da harmonia, da ordem, então. E já enquanto o Dionísio, ele seria o deus da embriaguez, da exuberância, do luxo, da desordem, né? Então, ele usou, podemos dizer, esses dois deuses, né? Que conhecemos eles das histórias lá da Grécia Antiga para poder estabelecer aqui a crítica dele ao racionalismo, né? Então aqui, Apolo, quando falamos em Apolo, né, podemos lembrar que estamos referindo à razão, né? Ou seja, ao Deus da organização, como ele é o Deus da lucidez, da harmonia, então vemos aqui que só vem coisas boas dele, né? E Dionísio, ele vem já do sentimento, né? Ou seja, vem da emoção, já que ele é o Deus da embriaguez, da exuberância, da desordem. Então, podemos ver que vem algo negativo dele, tá ok? Então, partindo desse pensamento dele, né? Desses dois conceitos, apolíneos e dionisíacos, Nietzsche vai falar que a nossa humanidade, a partir do filósofo Sócrates, principalmente dele, né, se esqueceu de Dionísio e se apegou muito a Apolo, né? Ou seja, ele esqueceu ali dos sentimentos e foi se apegando somente a Apolo, ou seja, a humanidade desde Sócrates. Então, ele afirma que nós estamos muito voltados para a razão do que o sentimento e a embriaguez, né? Embriaguez aqui é o conceito aqui proposto por Dionísio, né? O deus da embriaguez, da desordem, repetindo aqui o que eu falei. Então, Nietzsche não vê dessa forma. Ele diz que isso não é bom. Acha que a gente está se perdendo por conta disso. Ele diz que usamos tanto a nossa razão que acabamos destruindo a humanidade, né? Então as pessoas de lá da Grécia Antiga, né, desde os pensamentos de Sócrates, nós sabemos também que Sócrates ele não deixou nada escrito. A gente sabemos a história dele através dos discípulos dele, né, de Platão, de Aristóteles, mas ele mesmo deixou nada escrito. Então, a partir do pensamento dele, que a humanidade ele valoriza a razão, né, desde esse período. Então, Nietzsche ele fala também que a gente deve buscar um equilíbrio, né, entre a razão e entre a emoção. Nós não devemos ser somente racionalistas, né? E também não devemos ter somente a emoção. Tem que ter um termo médio, né, para equilibrar esses dois conceitos. Então também, gente, Nietzsche ele afirma que a humanidade se desenvolveu muito através da razão e a gente se destrói por ela mesma, né? Essa é a base de sua filosofia, né? Então essa aqui é a base da filosofia dele. Então aqui, pessoal, em uma das suas obras,
que ficou chamada como anticristo, ele afirma que o cristianismo é responsável por esse rumo triste que a humanidade tomou, pois se sustenta pelo pecado das pessoas, utilizando a salvação como um meio de dominação da sociedade. Então, ele diz, né, que nós, com medo, né, de quando morrer, ir para o inferno, né, temendo o pecado, a gente faz muito uso da razão, né? Então, ele diz que não é bom isso para a humanidade. A humanidade, ela se apegou muito a isso, né? Nós devemos agir também pela a emoção, né, pelos sentimentos também. Isso é ele que está afirmando. Então, ele também trabalha com a ideia de anticristo, né? Mas isso não significa que ele é contra Cristo necessariamente. Então, o anticristo, muitas pessoas se confundem, que ele diz que é totalmente contra a Cristo, né? Então, não, né? Ele critica por as pessoas ela se preocupar, né, se dedicar muito à razão e esquecer da emoção. Então, ele faz uma crítica ao cristianismo, à moral cristã, certo? Não a Cristo, repetindo, ele não faz crítica a Jesus Cristo, ele faz uma crítica à moral cristã, à maneira que as pessoas, né, seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, na obra dele, ele diz que a moral cristã, a busca pela razão, destruiu a sociedade. Então, ele fala que nós estamos chegando ao ponto de aceitar esse cristianismo, dominando tudo, né? Esse cristianismo que está dominando tudo, nossa mente, o mundo todo. Então, ainda nessa obra, né, ele diz que o cristianismo vive através do pecado, da punição, porque o cristianismo ele só sobrevive porque existem pessoas que pecam e eles conseguem dominar essas pessoas, né? Então, no cristianismo só existem pessoas que pecam. E aí o cristianismo ele consegue dominar através do pecado das pessoas. A pessoa com medo de seu próprio pecado vai seguir somente a razão, esquecendo da emoção. Então, nesse caso aqui, gente, ele está falando que a razão está destruindo a humanidade, né? Ou seja, através da razão cristã, certo? Então, é essa aqui a principal crítica que Friedrich Wilhelm Nietzsche faz aos racionalistas. Tá ok? Então, tem uma passagemzinha dele aqui que ele afirma o seguinte, ó. Segundo Nietzsche, a invenção do conhecimento não foi apenas algo arrogante ou pretensioso, mas também mentiroso, né? Então ele diz que esse conhecimento racional, que está de acordo com os dogmas da religião, a maneira que as pessoas, né, têm ali uma vida cristã, né, está sendo algo enganoso para a humanidade, algo mentiroso, tá ok? Então essa aqui foi a crítica de Nietzsche. Outro filósofo empirista que eu irei falar aqui para vocês é sobre John Locke, tá ok? Então, oposição ao inatismo. O que é que John Locke ele tem para nos dizer? Então, John Locke ele diz o seguinte, ó, o argumento é desenvolvido com base em dois princípios, né? Os princípios aceitos por muitos inatos. Então, temos aqui, ó, o princípio da contradição e o princípio da identidade. O que é que nos diz o princípio da contradição? De que uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo, né? Então, não tem que haver essa contradição, né? Só pode ser e não pode ser e não ser ao mesmo tempo, tá ok? Então, e o princípio da identidade? É o que? A é igual a A. Então, eu tenho uma identidade, né? Se eu sou cristão, eu não posso ter outra identidade religiosa, né? Se eu sou empírico, eu só posso acreditar naquilo que me comprova, né? Então, é uma identidade que eu tô tendo ali, as minhas formas de conhecimento, ok? O que afirma também John Locke, ó. Segundo os inatistas, esses princípios estariam impressos em toda a mente humana, desde o nascimento seriam universais, pois todo ser humano nasceria com eles, né? Então, John Locke, ele afirma, voltando aqui, que esses dois princípios, eles não são princípios inatos, que nascem na sua mente, e sim que você vai adquirir conhecimento deles de acordo com o tempo. No caso aqui, o princípio da sua identidade, né? A questão do masculino e feminino, né? Então, nós vamos nascer de acordo com a vivência, né? Vamos ver pessoas do mesmo sexo que a gente, e nós vamos seguir a maneira que elas estão vivendo, né? Ou
ou se você tiver outra escolha. Então, mas para os inatistas, esses dois princípios, né, nós já nascemos com eles e são ideias universais, né? Todo ser humano já nasce. E aí John Locke ele afirma o seguinte: não é assim. Como é que uma criança já nasce com esses dois princípios, né? Se uma criança, coloquei aqui até a imagem de dois bebezinhos para vocês relacionar aí o que eu estou explicando. Então, uma criança, né? Uma criança, para John Locke, ele afirma que a criança ela só sabe chorar, sentir fome, né? Ela quer os braços do seu pai, sua mãe ali no momento, né? Uma criança, ela não tem ali o conhecimento de sua identidade, né? Ela só vai ter o conhecimento da sua identidade de acordo com que ela for crescendo, né? De acordo com a sua criação, os conhecimentos, ensinamentos que for repassado para ela, certo? Então, como eu falei lá no início do vídeo, que John Locke, ele afirma que nós nascemos, nossa mente é como uma folha em branca, não tem nada nela quando a gente nasce, né? A gente só vai adquirir conhecimento de acordo com o tempo, de acordo com a experiência de nossa vida, tá ok, pessoal? Então, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição via WhatsApp, pode entrar em contato comigo que nós vamos esclarecer as suas dúvidas, tá certo? Então, nesse capítulo 7, que eu fiz a revisão, vocês vão estudar para avaliação online de filosofia, tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima, tá? Tchau! All of my favorite things and do some bad shit. I should be a